Olá, boa noite. Muito feliz em estar aqui agora com vocês. Quero agradecer a Antônia, né, por esse convite. Eu sou Liane Trece, sou psicanalista, membro do Espaço Mébios. Muito feliz, né, por estar fazendo a segunda parte da live Transferência, o par amado amante ou amante amado. Num dia depois do aniversário de Freud. Então, eu fico muito emocionada, né? Tem uma frase de Freud que eu gosto muito, a psicanálise é, em essência, a cura pelo amor. Então, é exatamente disso que nós vamos continuar a falar, né? Que a psicanálise é, em essência, a cura pelo amor. Mas não qualquer amor, o amor de transferência, tá? Então, eu vou retomar um pouquinho o que eu falei na primeira live, para poder dar conta, né, de responder algumas questões. Então, às vezes é necessário recuar para poder avançar, tá? Então, e trazer para vocês algo que me parece, em relação à primeira live, que é algo novo, para também já ir preparando para a terceira parte da live, onde eu vou dar uma ênfase ao final de análise, tá? Mas isso vai ficar para depois, tá? Hoje eu quero dar uma ênfase ao lugar que o analisante e o analista ocupa num processo de análise, ok? Então, para isso a gente vai poder voltar um pouquinho. Então, vamos lá. Eu vou voltar em relação ao conceito de transferência, né? Desde quando ele surgiu até o seminário 8. Do seminário 8, eu vou dar um pulo e vou para o seminário 25, porque tem algo no seminário 25 que tem provocado assim muito eco, né, nos meus estudos e nas minhas articulações. E penso que é algo novo que Lacan traz. Então, veja que é um pulo grande, tá? Mas na terceira live, eu penso em trabalhar com o seminário 11 e trazer as questões relacionadas ao final da análise. Então, a gente vai ter tempo para estar discutindo. Eu quero combinar com a Antônia, se for possível, como a parte 3 vai ser a última, se vocês quiserem mandar questões para a Lalang, tá? Porque aí, como eu não vou ter tempo, né? Não vou ter como retomar questões relacionadas ao final da análise, aí eu já vou me debruçando sobre as questões que vocês mandaram, tá certo? Para a parte 3. Então, é isso. Então, retomando o conceito da transferência, a gente viu que desde 1895, Freud fala da transferência. Claro que ele não fala da transferência do mesmo jeito que ele falou nos anos seguintes, tá? Isso vai ser importante. Assim como Lacan não falou da transferência no final, da mesma maneira que ele falou no início. Essa é uma beleza da psicanálise, ao meu ver, né? Como os conceitos eles vão sofrendo esse deslocamento, eles vão mudando na medida em que a clínica vai interrogando os psicanalistas. E isso me parece que é algo muito singular da psicanálise. Então, na interpretação dos sonhos, depois de 1895, Freud fala da transferência, mas no plural. Tá? Então, isso é importante, porque ele está dando a ênfase não o que acontece na relação do analisante com o analista, e sim o que acontece no processo da construção do sonho. Tá? O deslocamento de sentido em função da resistência. Então, se a gente se debruça no texto de Freud, de Interpretação dos Sonhos, que é um marco para o início da psicanálise, a gente vai encontrar o conceito da transferência no plural e não no singular, como vai aparecendo depois. A gente também sabe que esse texto que eu me referi no início, de 1895, ele na verdade vai ser editado depois, né? Então o estudo da histeria vai ser estudado e divulgado depois. Então vamos tomar 1900 como marco, né? Para a primeira vez que aparece esse conceito da transferência, mas com esse significado muito particular à elaboração dos sonhos, tá? Então transferência no plural. Depois, 1912, Freud já começa a contemplar a relação e tudo aquilo que existe entre o analista e o seu analisante. Então, a gente vai ver a transferência como resistência, a gente vai ver como repetição,
tá? Então, esses são pontos importantes, porque Lacan vai retomar esses pontos, tá? E assim, para até no retorno a Freud, ele retoma e ele avança. Então, se a gente vai a Freud, a dinâmica da transferência, amor de transferência, elaborar, repetir e recordar, que são textos importantes de Freud que servem como referência para a gente estudar o conceito em Freud, tá? Então, eu já falei, né, que Freud dá esse avanço. Agora, algo que é muito importante e que Lacan não abre mão é que a transferência é a mola mestra do processo da análise, tá? Então, se a gente está falando em análise, a gente tem que pressupor a transferência. Então, vimos que tudo aquilo que se passa entre o analisante e seu analista diz respeito à transferência. Sejam tantos os sentimentos hostis como os amorosos. Aliás, em relação a isso, tem uma palavrinha que Lacan, um neologismo, né? Que Lacan inventa, que chama-se ódio-amoração, tá? Tudo junto. Eu até escrevi aqui, fiz aqui uma pesquinha para vocês. Ah, mas vai aparecer... Não vai dar certo, não. Ódio-amoração, tá? Então, assim, para eu dar um exemplo, se você pega... Não é cara ou coroa. Veja que ódio-amoração se escreve junto, tá? Então, é como se fosse... Se você tiver uma moeda, é uma face da mesma moeda. Ódio, amoração, tá? Então, se amor, ódio. Se ódio, amor, tá? Então, essa frase, essa palavra, esse neologismo é muito importante. E assim, eu vou dar uma diquinha, tá? Desconfie sempre quando alguém te diz que te ama, porque esse alguém pode te odiar, tá? Levando em consideração isso que eu acabei de falar. Ódio e amoração fazem parte do mesmo lado da moeda. Não é uma coisa ou outra como cara e coroa, tá? É ódio e amoração. Então, vimos que se existe análise, existe a transferência. Assim como só existe analista porque existe analisante. Mesmo antes do analisante entrar no processo da análise, mesmo antes que uma demanda de análise se estabeleça, e isso é importante, já existe o que chamamos na psicanálise a transferência. Lacan vai nos dizer que esse fenômeno se deve em função, preste atenção como isso é importante, em função do futuro analisante já se interrogar em relação aos seus sintomas, já se interrogar em relação àquilo que lhe afeta e lhe faz sofrer, antes mesmo de entrar num processo de análise. Assim, ao buscar um analista por um significante qualquer, que ele nem sabe qual é, já podemos intuir a existência de uma suposição de saber a um outro, ou seja, já se faz presente o fenômeno da transferência. Portanto, eu aqui, junto com vocês, me arrisco a afirmar que só existe análise porque existe a função sujeito. Preste atenção, função sujeito, posição do analisante no processo da análise e o lugar do sujeito suposto saber, lugar atribuído ao analista pelo seu analisante. A escritura do Matema, que Lacan apresenta em 9/10/67, tá, na preposição, vai nos falar disso que eu estou aqui falando, né, desse significante qualquer, né, e vai é uma escritura, né, como Matema, matemática, com letras, que vai clarear, eu vejo dessa maneira, o que ele já estava falando no seminário 8, tá? Então, voltando, vou tentar retomar um pouco um ponto que surgiu em uma das perguntas que me foi endereçada na primeira parte da live e que diz respeito à transferência imaginária, tá? Lendo os primeiros textos de Lacan, então eu estou me referindo a uma época antes de 1950, nos damos conta que, realmente, ele formalizou, no começo do seu ensino, a noção de transferência através da noção da imago. Então, se a gente vai aos escritos, aos textos iniciais, agressividade, estágios de espelho, textos antes de 1950, a gente vai ver a importância que o imaginário tem no centro da experiência analítica, tá? Até esses anos, entendia-se que uma análise
em uma análise, o analisante seria convocado a reconstruir uma outra imagem através do deslocamento de uma imagem arcaica sobre a imagem do seu analista. Tratava-se de fragmentos da história do sujeito que tinham sido esquecidos e que deveriam retornar, repetindo-se na realidade da análise, através do mecanismo de projeção sobre o analista, essas imagens recuperadas ou construídas. Estamos em um tempo em que Lacan chamou esse fenômeno de transferência imaginária sobre a pessoa do analista. Tempo em que a dimensão imaginária, como eu acabei de dizer, tinha toda uma importância, né? No estudo que Lacan fazia da psicanálise. Eu vou dizer o seguinte, essa foi a entrada de Lacan na psicanálise, a sua porta de entrada, mas não a sua permanência. Ok? Então, esse ponto também é importante. Vamos lá. Porém, nesse ponto, tem alguém dizendo que a conexão falhou? A minha tá bem aqui, gente, tá ao vivo, tá? Então vamos lá. Porém, nesse ponto, se falhar, vocês me falam alguma coisa, porque eu tô aqui, tá ao vivo, e eu vou falando, tá? Nesse ponto, se faz necessária muita atenção e muita prudência quando esta transferência imaginária sobre a pessoa do analista se transforma por um equívoco numa relação dual entre o analista e o analisante, ou seja, entre duas pessoas com seus eus, Lacan já nos advertia sobre o fracasso da análise, fracasso no manejo da transferência, pois vamos estar diante de um obstáculo para que a análise continue. Obstáculo chamado de resistência, que foi o que aconteceu na direção do tratamento de Berta por Breuer. Sabemos que no Seminário 11, alguns anos depois, né, que o Seminário 11 é de 64, o Seminário 8 é entre 61 e 62. Lacan vai nos dizer que, se existe resistência, ele está do lado do analista. Ele está falando do fechamento do inconsciente, que eu pretendo falar disso também na próxima live. Bom, quem acompanha o ensino de Lacan ao longo dos seus 27 seminários, percebe que, depois do retorno feito a Freud, Lacan não manteve uma linearidade no seu ensino, aquilo que eu falava no início. Tá? Assim como Freud, Lacan também não manteve essa linearidade e que eu coloquei de que eu considero uma das coisas belas da psicanálise, né? Esse avanço, essa possibilidade de poder estar relendo a partir do que a clínica convoca ao analista aquilo que já estava posto. Então, muitos fundamentos que foram desenvolvidos num determinado momento, quando confrontados com novas questões da clínica, foram sendo modificados, transformados, reelaborados e alguns até abandonados. E a isso que eu digo que se deve o avanço da psicanálise. Sempre rigoroso com seu estilo, sem abrir mão de ser freudiano, e ele vai dizer no final, né, de vida que ele era freudiano, que os outros poderiam ser lacanianos, mas ele, Lacan, era freudiano. Lacan fez cortes e reviramentos, recolocando de forma diferente muitos conceitos por ele e ou por Freud já definidos em tempos atrás. Creio que era assim que ele dava testemunho da sua prática, revelando a todos aqueles que quisessem escutar a impossibilidade de qualquer garantia de um saber definitivo, inflexível ou fechado nele mesmo, ficando a cargo de cada analista que pratica a psicanálise reinventá-la a cada atendimento, a cada vez que é convocado a falar, a cada vez que a interroga e é, pela psicanálise, interrogado. Com a transferência não foi diferente. Então, a partir dos anos 50, quando nos convida a fazer um retorno a Freud, Lacan avança em relação ao que estava posto e deixa para trás a ideia da transferência como fenômeno imaginário. Não mais compreende como sugestão. E aí eu peço para vocês fazerem
um parêntese, porque esse ponto, sugestão, vai aparecer no seminário 25, então a gente está no seminário 8, imagina aí quantos anos, era mais ou menos 1 a 2 anos para cada seminário. No seminário 25 ele retoma, né, essa questão da sugestão, agora de uma forma bastante diferente. E eu vou poder, se o tempo permitir, se o Instagram também permitir, falar um pouquinho sobre isso. Então, retomando, não mais a compreende como sugestão, como afeto positivo ou negativo, como repetição ou como algo ilusório, que é próprio do imaginário. Vai formalizada por seus efeitos constituintes do processo da análise, independente de qualquer realidade. Então, essa ideia de projeção da imago vai ficar para trás, tá? Cai. Vejam que o fenômeno da transferência passa a se constituir a partir de uma dimensão simbólica. Então, a gente está nos anos em que o simbólico vai ganhando predominância em relação aos outros registros, tá? Principalmente em relação ao registro do imaginário. Então, a gente está nos anos em que Lacan ele visita o estruturalismo, a linguística, o inconsciente passa a ser estruturado como uma linguagem, toda a ênfase que ele dá para o significante, né? Então, se a gente vai para os escritos ou para os seminários dessa época, a gente vai ver a influência do estruturalismo, apesar de que Lacan, ele disse que ele era freudiano, mas ele disse que ele não era estruturalista. Isso também é importante. Ele faz uma visita, né, como era próprio do estilo de Lacan, tira aquilo que lhe interessa, que ajuda a responder a questões da própria clínica dele, ele aí já tem alguns anos de clínica, e avança. Tá? Então, ele vai sempre incluindo naquilo que já estava posto, estava colocado por esses outros campos de saber, o que importava para a psicanálise. Tá? Então, ele bebe da fonte, tá? Mas ele não fica na fonte. Ok. Então, vamos lá. Eu falei da importância da dimensão simbólica, definida a partir da rememoração dos fragmentos esquecidos da história do sujeito pelo sujeito, repetidos na realidade da análise, no aqui e agora. Chegamos nos anos 61, 62, que são os anos do seminário, que muito nos interessa para pensarmos na posição do analisante e na posição do analista no desenrolar de uma análise, tomando como referência aquilo que está posto, o par amante amado. Então, são os anos, como eu acabei de falar, do seminário 8, a transferência em sua disparidade subjetiva, sua pretensa situação, suas inscrições teóricas. A gente sabe que no título estabelecido, né, no seminário 8, essa parte, sua disparidade subjetiva, sua pretensa situação e suas inscrições técnicas, que eu acho que eu cometi um ato falho, né? Ela foi excluída. Mas na primeira aula do seminário, Lacan chama atenção para esse ponto, né? Então é aquela coisa, né? O que é excluído sempre retorna. E ele vai, mais adiante também eu vou poder estar conversando com vocês sobre isso, a importância que Lacan dá na transferência, a existência dessa disparidade subjetiva, sua pretensa situação e suas excursões teóricas. É sobre isso que ele pretende se debruçar no seminário 8. É assim que Lacan nos apresenta esse elemento fundamental, logo na primeira página do seminário, chamando a atenção, isso que eu acabei de falar, né, da disparidade subjetiva. Ele sugere a palavra imparidade, que no francês é imparité, para designar o que acontece na experiência da análise. Não seria a intersubjetividade aquilo que é mais estranho ao encontro analítico? O encontro não é sempre faltoso? Amar não é dar o que não se tem, que é o objeto causa do desejo, aquilo que não é? Vocês encontram essa frase na página 41 do seminário 8, né, da tradução estabelecida. Não basta que a intersubjetividade apareça para irmos embora, certos de que é preciso evitá-la? Afinal de contas, já passamos pelo processo da análise. A experiência freudiana não
estanca no instante que a intersubjetividade aparece? Não é isso que difere a psicanálise da psicologia e das outras técnicas? Olha aqui novamente o que se passou com Breuer e Berta. Analisando já por um outro prisma, o que seria uma má situação analítica, aquela em que o analista se enamora pelo seu analisante. Tapeado e tapeando, impõe à análise um jogo de sedução resistente, estancando o processo da análise. O analista não é aquele que se oferece para o bem do analisante, e sim para que ele ame, se interrogue em relação ao seu próprio desejo. Aí está, ao meu ver, o milagre de uma análise, o milagre do amor de transferência. No seminário 8, Lacan vai nos dizer que, em análise, o que falta ao analisante, ele vai aprender amando. Na primeira parte da live, vimos que para falar sobre a transferência, Lacan visitou Platão, especificamente o banquete, também chamado Elogio ao Amor. Lacan chega a afirmar que o banquete trata do amor e sua relação com a transferência e acrescenta que, no começo de toda experiência analítica, está o amor. Aquilo que eu falei no início. Lembra da frase de Freud? A psicanálise é, em essência, a cura pelo amor. Já sabemos que no banquete trata-se de um encontro entre amigos que tem Sócrates como um dos convidados e Agatão como anfitrião. Não vou falar muito do banquete porque foi o tema do nosso primeiro encontro. Sócrates, ao começar a falar, diz que sabe que sobre o amor nada sabe e por não saber vai fazer falar Diotima de Mantineia, a sacerdotisa, que o iniciou no campo do amor. Essa frase, sei que nada sei, deu a Sócrates, por Lacan, o lugar de primeiro analista da humanidade. Que belo! Eu sei que nada sei. É desse lugar que o analista responde à demanda de análise que lhe é endereçada. Mesmo sabendo, isso é importante aqui, ele, o analista, não pode falar ele mesmo daquilo que sabe, pois o saber aqui é de uma outra ordem. E assim deve fazer falar alguém que fala sem saber, que é o analisante. Essa é a aposta da análise. Lacan chega a dizer que o segredo de Sócrates, saber que nada sabe, está por trás de tudo que irá dizer sobre a transferência. Sócrates é aquele que, como analista, pretende nada saber. Mais adiante no seu ensino, Lacan vai assinalar que o analista é aquele que, por ter passado, isso é importante, pela experiência da análise, condição necessária para ir no lugar, sabe que nada sabe sobre a verdade do analisante, mas que, na sua posição, ele, o analista, pode até não saber o que diz, mas para operar deve, e isso quero aqui, mais uma vez sublinhar, saber o que faz, tá? Então ele sabe que nada sabe, mas ele sim precisa saber o que faz. Ou seja, cabe ao analista saber que, ao conduzir uma análise, a condução na posição de semblante de objeto, causa do desejo do analisante, condição que lhe é atribuída pelo analisante. No para amado amante, é o lugar do analista, o lugar do amado. Mas atenção, o amado, como semblante, não encarna esse lugar. Não encarna o lugar que lhe é atribuído pelo analisante. Lacan chega a dizer que o analista joga no jogo do amor como morto. Então, guardem essa afirmação de Lacan, que é muito interessante. Tem um encontro, uma aula do seminário, que ele vai falar sobre isso. Outro ponto importante, não ceder quanto ao seu desejo. Esse é o dever do analista, que passou pelo processo da análise, chegando ao seu fim. Se existe desejo do analista, é desejo de não desejar. Ele vai dizer isso também no seminário 8. Olha quantas coisas importantes no seminário 8, para que a gente possa pensar na posição do analisante e na posição do analista num processo de análise. Não é o desejo particular. É um desejo
vazio, desejo desprovido de quereres. Bonito isso, né? Aberto para receber e suportar ser semblante de objeto. E isso não é bonito, mas não é pouca coisa. O analista para mim, é como se fosse o cavalo de Troia da mitologia grega, da qual o analisante despeja seus objetos, seus agalmas. Me permitam, aquilo que eu falei no início, e mais adiante, dar um pulo no ensino de Lacan. No seminário 25, exatamente na aula de 15/11 de 1977, então se a gente está em 62, 15 anos depois, Lacan vai nos dizer que a psicanálise deve ser levada a séria, apesar de não ser uma ciência. Não é uma ciência porque é irrefutável. Ela é o que é, sem mais nem menos. É a psicanálise uma prática, não é uma ciência, mas é uma prática. Uma prática que durará o que durar. É uma prática de tagarelice praticada, não por dois sujeitos. É uma prática praticada pelo analisante na função sujeito, que é o lugar do amante, e por um analista que ocupa o lugar de semblante de objeto, causa do desejo do seu analisante, lugar de amado, na posição de sujeito suposto saber. Análise não é uma conversação, mesmo em tempo da pandemia, tempo dos atendimentos online. Tem um texto que eu gostei muito, né, de um colega francês, traduzido por Letícia, nossa patriota, nossa colega do Espaço Mébius, que fala exatamente sobre isso. Ele está no site do Espaço Mébius e ele está traduzido e está aberto para todos aqueles que têm interesse na psicanálise. Né? Então, a análise no tempo da pandemia não é uma conversação. É o que se espera, e o que se espera de uma análise? Tomando para amante amado, nessa disparidade subjetiva, e eu vou estar sempre frisando, né? Que trata-se na transferência, na relação entre o analista e seu analisante, de uma disparidade subjetiva. Então, o que se espera? Espera-se que, por suposição, chegue a desfazer pela fala o que pela fala foi feito, que possibilite ao analisante desatar pela fala os nós, aquilo que o sujeito está atado, seus sintomas, aquilo que o impede de avançar. Porque aquilo que a fala atou, só a fala pode desatar. Essa foi uma das descobertas de Freud. Está aí toda a importância da tagarelice. Isso que Lacan vai afirmar no seminário 25. E o analista, no lugar de sujeito suposto saber, com o qual Lacan definiu a transferência, ele é suposto ao quê? Como é que o sujeito suposto saber opera? Isso é uma questão importante, não é? Espera-se que ele opere convenientemente, ou seja, que se dê conta do alcance das palavras para o seu analisante, da homofonia das palavras, do jogo das letras. Ainda no seminário 25, Lacan vai dizer que espera-se que o analista, olha aquilo que eu falei, opere por sugestão. Tá? Só que sugestão agora vai tomar um outro sentido, que não tem nada a ver com aquilo que ele falou antes dos anos 50. Sugerir é próprio do retórico, mas é uma sugestão diferente daquela que estamos acostumados. É uma sugestão que difere do sentido. É uma sugestão que, tendo efeito de interpretação, faz soar uma outra coisa que é o sentido na fala do analisante. Espero que vocês estejam me acompanhando. É quando, no ato de sugerir do analista, o que aparece no sonho do analisante, como é difícil, a partir de uma outra leitura passa a ser difícil, fazendo soar algo diferente, capaz de instituir uma nova harmonia, como nos fala Aurélio Souza, para o sujeito falante. O analista, então, retorifica, ou seja, para Lacan, no final do seu ensino, depois de anos de prática, o analista é um retórico. Ele retorifica para continuar a equivocar, jogar com as letras, com a sonoridade das palavras.
o analista retorifica, o que implica que ele retifica. Lacan faz um jogo de letras. Conclui Lacan. É difícil para é difícil. Poder para podre. Moebius para boêmios. Amor, Roma. E assim por diante. Em uma análise, em tensão, se joga com as letras, com essa homofonia, né? Então, essas palavras vão encontrando e vão dando ao sujeito essa harmonia que eu falava anteriormente. Nessa posição, o analista não impõe, ele sugere. Ele não impõe de modo algum qualquer coisa que tenha consistência. Ele não diz o que se trata, se é falso ou se é errado. Não é disso que se trata. Ele escuta e sugere a partir da sua intervenção. O que se torna falso ou verdadeiro passa pela transferência, passa pelo sujeito suposto saber. Atravessa, passa, atravessa. Mas vamos voltar para o seminário 8. E a célebre pergunta que Sócrates faz para Agatão, responsável por instaurar, segundo Lacan, a dimensão da falta no desejo. Quem deseja? Deseja o que tem ou o que não tem? Deseja o que não tem. Então, o desejo baseia-se na falta. Ok, o amante é aquele que deseja aquilo que lhe é carente, o amado. Só se ama aquilo que não se tem. E sempre que pensamos tê-lo alcançado, ele, o objeto do amor, escapa. Como se fosse gelo, né? Vai escapando. Nesse ponto, quero induzir algo que falei muito rapidamente na primeira live e que muito me interessa. É o agalma. Esse algo que eu chamo de pó de pilipimpim. Quem cobre o objeto, dando-lhe um poder mágico. À primeira vista, é um ornamento, um efeito dos objetos que capturam o nosso olhar, mas é muito mais do que isso. Lembra do que voi? Que queres? Que queres de mim para que você me deseje? Na fábula de Jacques Casotti, um autor italiano, O Diabo é Namorado, quem se enamora é o diabo. Aliás, não sei se vocês sabem que foi Diotima que elevou o amor à categoria diabólica ao colocá-lo entre os deuses e os mortais. É ele, o diabo, que, enamorado, poderíamos dizer, no lugar inicial que o analisante ocupa na análise, um lugar que não lhe convém, pergunta a Álvaro, a quem quer enfeitiçar: como queres que me apresente para que você me ame? Que voi? Diferente do que acontece em análise, na fábula, o milagre do amor não acontece. Álvaro responde à demanda do diabo ao permitir que este leia nas entrelinhas como ele quer que o diabo se apresente. Ou seja, Álvaro está desadvertido. Ele cede ao seu desejo. Depois de algumas tentativas de se transvestir do objeto causa do desejo de Álvaro, o diabo, enamorado, acerta. Ele se transforma em uma mulher. Lacan vai dizer que a mulher é um objeto apropriado. Biondetta, que diante dos olhos surpresos de Álvaro, lhe faz juras de amor e se oferece como objeto para ser amada. Instituindo-se o lugar de amado, resta para Álvaro ocupar o lugar de amante. Porém, diferente de uma análise, a báscula não acontece. A necessária mudança de posição para se jogar o jogo do amor não se faz. Álvaro não joga como morto. Não oferece um lugar vazio para que o diabo possa atribuir-se ao objeto e, se interrogando, possa sair do lugar de amado e advir no lugar de amante, lugar aquele que é marcado pela falta, função sujeito. Álvaro, diferente de Sócrates, encarna o lugar de amante. Álvaro não sabe do engano do amor. Álvaro cede ao seu desejo, que não é o desejo de não desejar. Álvaro está ali para amar e não para ser amado. Já Sócrates não. Ele diz a Alcebiades: atenção, aqui onde você vê alguma coisa, eu sou nada. E ao dizer, se recusa a dar sinais do seu desejo. Por não responder à demanda que lhe é endereçada, Sócrates coloca Alcebiades na direção de seu desejo. Ocupa-se da sua alma, diz.
ocupa-se do seu desejo, dizemos. É essa a aposta de uma análise. É essa mudança de posição que, se constituindo como ato, possibilitará ao analisante endereçar ao analista uma outra demanda, essa sim, demanda de análise. O analista, se advertido, também não deve responder a essa demanda, porém, com seu silêncio, a acolhe, garantindo assim a entrada do analisante em análise. Assim temos, do lado do analisante, o que antes era amado, objeto A. Vemos surgir a função do desejo, sujeito barrado, o amante. E do lado do analista, o que antes lhe era atribuído, o lugar de amante, agora é, na função de semblante de objeto, que responderá. Assim, com o surgimento da metáfora do amor, se dá, como acabei de falar, a transformação da demanda de cura em demanda de análise, provocando a advir, no lado do analisante, a dimensão do desejo e, do lado do analista, que responde do lugar de sujeito suposto saber, função que, como sabemos, corresponde à presença do analista e nada tem a ver com a pessoa do analista, o correlativo ao objeto causa do desejo. O sujeito suposto saber, que foi um outro ponto que me perguntaram, é muito mais do que supor que o analista sabe das causas do sofrimento do seu analisante. O sujeito suposto saber é um efeito constituinte da transferência, na qual o analisante supõe que o saber inconsciente está contido no analista. É o pivô, como eu disse, Lacan chama atenção em vários pontos, no qual se articula tudo o que se relaciona com a transferência. E o agalma? O que é? Qual a sua importância? A galma é aquilo que está oculto em Sócrates e faz com que Alcebíades se apaixone. Na mitologia grega, o agalma tem a função de atrair e enganar os deuses para que eles realizem aquilo que se desejava. Lacan vai dizer que foi no agalma que ele encontrou a história e a função de objeto causa do desejo. O que há ali por trás do objeto que introduz no próprio sujeito uma tal vacilação. O que faz com que Alcebíades, franqueando todos os limites do pudor, se declara a Sócrates, o agalma. A agalma em Sócrates. E foi isso que provocou, capturou o amor de Alcebíades. Lembre o que eu disse sobre o cavalo de Troia. Mas vimos que Sócrates não se deixa enganar e remete Alcebíades a um terceiro, a Agatão. Nesse ponto, ele é irredutível. Esse ato nos introduz em uma outra dimensão do amor. Saímos de um registro dual, regido pelo imaginário, até então presente em todos os elogios ao amor, inclusive no de Diotima, para um registro terciário, composto por... Então, vou repetir que eu acho que parou. Composto por 3, não mais por 2. Esse sim regido pelo simbólico. Afinal, estamos falando da metáfora do amor, de báscula, de mudança de lugares, de posições. Alcebíades fala de Sócrates e diz que vai desmascará-lo. Ao fazer isso, ele visa a declaração de amor de Sócrates, um sinal do seu desejo. Mas o que faz Sócrates? O remete a Agatão. Não foi para mim que você falou, foi para Agatão. Foi um terceiro. Alcebíades, então, volta a chamar Sócrates de Sileno, pequenas caixas onde se guardava objetos preciosos, joias, algo que está velado, que está no interior. Assim é Alcebíades agora quem nos coloca na via do desejo. Abram um sileno e se deparem com Ágao. Ninguém jamais viu o que está em questão. Eu o vi. Encontre esses ágalmas, preciosos, brilhantes, galantes, totalmente belo, declara Alcebíades, e diante deles se ajoelhem, como na sala dos votos da Igreja do Senhor do Bonfim, na Bahia. Enfim, é disso que se trata, do objeto causa do desejo, chave do desejo humano, ponto principal da experiência analítica. Mas Sócrates recusa-se a entrar no jogo de amor.
E de qual jogo estamos falando? Do jogo do amor entre duas pessoas, do jogo dual do amor, não o amor de transferência. Essa recusa se dá em função do que falamos logo de saída. É que ele sabe. Ele sabe o que está em questão no jogo do amor. E por saber, ele não dá ao Alcebiades provas do amor e o remete ao lugar terceiro. Aspas. Não é suficiente o analista contentar-se em saber que não sabe. Ele tem que saber algo. Esta é a sua responsabilidade. Ele tem que saber da sua insciência, posto que não há saber constituído no inconsciente. Ele tem que saber que a análise não pode oferecer um bem capaz de realizar um ideal de felicidade ao analisante. O analista não está lá para isso. Lembra que eu falei no início? Ele não está lá para o bem do analisante. Ele está lá para que o analisante ame, se interrogue em relação ao seu desejo e possa assim avançar. Tem que saber o analista, tem um saber que o tornará o sujeito suposto saber ao... Não, peraí que eu interrompi, né? Então, o analista tem que saber o que tornará o sujeito suposto saber ao término de uma análise. Então, aqui chegamos a um outro ponto que muito me interessa, que o analista tem que saber o que tornará o sujeito suposto saber ao término de uma análise. Final de análise. O que acontece com o analisante e com o analista quando a análise chega ao fim? Essa é a minha proposta de trabalhar com vocês, não é? Na parte 3 da live. Que é o final da análise, né? Fazendo todo esse processo, todo esse percurso. Lacan fala de diversos momentos do final de análise, é isso que eu estou querendo recuperar, né? Estou querendo recuperar também o que o analista paga, o que o analisante paga no processo de análise, tudo isso que está implicado, né, nesse processo. Essa é a minha ideia. Tá? Eu espero que... eu estava meio preocupada com o tempo, né? Porque tem muitas coisas. E a gente combinou que as perguntas ficariam para o final. Então, a gente ainda tem mais ou menos, creio eu, uns 10 minutos. Não é? Então, se vocês quiserem fazer algumas questões, né? Eu acho que foram muitos pontos que eu trouxe. Fiquem à vontade, tá? Eu estou aqui mesmo para poder estar debatendo, querendo também saber o que é que vocês pensam. Deixa eu ver que tem alguma pergunta aqui. Tem uma pergunta de Bruna que a Antônia me passou. A gente tem uma pesquinha aqui, ó, gente. Tem um outro celular, viu? E a Antônia vai me passando assim as perguntas, então vocês podem ir fazendo. A psicanálise é a essência, uma cura pelo amor. Sabe me dizer em qual texto está essa frase? Eu acredito, eu não sei, tá? Porque essa frase, na hora que eu abri o Lalang, tinha uma homenagem para Freud com essa frase. Se eu não me engano, é no Amor de Transferência. Bruna, mas eu posso ficar devendo essa para você. Viu? Mas se a gente for... É de Freud, com certeza é de Freud. Pelo conteúdo da frase, deve estar no Amor de Transferência. Certo? Tem outra pergunta aqui de Cássio. O sujeito suposto saber só aparece após estabelecida a transferência ou no ato da procura pelo analista? A procura do analisante pelo analista. Então, Cássio, obrigado, Bruna, pela pergunta, e a Cássio também. Eu acho que eu falei, né? Não sei se você viu, que Lacan chama a atenção para um ponto muito importante, que é a transferência. Esse significante qualquer que ele vai apresentar na proposição 67, numa tema da transferência, vai nos mostrar que a transferência, de alguma forma, ela já está colocada no momento que o analisante começa a se interrogar sobre o seu sofrimento, tá? Ele começa a se interrogar pelo que está tato, né? Pelo aquilo que está lhe incomodando, pelo aquilo que está te afetando, sabe? Quando ele percebe que ele não está bem. Eu falava na live 1 que só procura a análise quem está em sofrimento, tá? Então, veja, o sofrimento vem primeiro. Né? Então, assim, aí o que Lacan coloca, e eu acredito, é que a transferência já está em jogo. Né? Então, assim, quantos analistas nós temos? Muitos, 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 muitos. De repente, você escolhe um, tá?
é um significante qualquer, ou porque por transferência a quem te indicou, né? Porque às vezes a gente indica, ou pelo significante do nome do analista, não importa, ou pelo local, ou pelo telefone, não é? Uma vez eu recebi um analisante que disse que me escolheu pelo DDD. É claro que são 3 letrinhas, né? DDD. Então era daqui, era de outro lugar. Mas olha que interessante. É claro que o DDD vai aparecer, né? Aquilo que eu falei, né? No seminário 25, Lacan retoma, né? Da intervenção, da sugestão enquanto intervenção, de jogar com as letras, né? Mas não vou entrar em muitas, não vou aprofundar esse fragmento, mas isso é importante, né? Então, ele já está colocado assim. No ato da procura do analista, quando ele está já se interrogando, já tem algo da transferência em jogo. E é isso que faz o analisante se implicar, né? Tomar coragem, porque é um ato de coragem, né? Você pegar o telefone, ligar, marcar um horário, às vezes marca com 2, com 3, e escolhe um. Quer dizer, já foi uma escolha dentro de outra escolha, né? Então, já tem algo aí da transferência, do amor de transferência, sem dúvida, em jogo. Não sei se tem mais alguma questão. Se vocês gostariam... tem uma questão aqui, mas vai... Na clínica... Muitas vezes uma demanda... essa cortou. Quando eu olhei, já tinha cortado. Falando sobre o suicídio, onde os sujeitos são levados por outro, muitas vezes sem demanda. Ok, essa é boa, né? Isso a gente vê não só nessas situações, não é? Como a gente vê com criança também, né? Que são sujeitinhos de calças curtas, que são encaminhados para análise. E muitas vezes eles não têm uma demanda. Eles foram encaminhados. Nesse caso que você fala de um suicídio, né? Que a gente diz que o suicídio, quando ele não acontece, a morte não acontece, é um ato falhado, né? E aí leva-se a família muito mobilizada e muito sofrida, sem dúvida, leva aquele que cometeu o ato falhado para uma análise, ou então o próprio psiquiatra indica, isso é muito comum, e não há uma demanda de análise. A mesma coisa, o que eu ia falando com as crianças também, né? As crianças às vezes são indicadas pela escola, pelo pediatra. Tem um texto de Eric Porge que eu gosto muito, 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 né? Quando ele diz que muitas vezes a criança ela é porta-voz do sintoma dos pais. Não é um sintoma dela, né? E o que acontece? Às vezes nessas primeiras entrevistas, né, algo ali se desfaz. Quando a mãe ou o pai se dão conta de que não se trata da criança que está em sofrimento, né? É uma questão que ou da mãe, ou do pai, ou do próprio casal, que precisa ser vista. Né? Então, muitas vezes não tem por que se tomar essa criança em análise. Isso aí, eu penso que é uma posição muito cuidadosa do analista, que faz essa leitura e na direção, né, do tratamento, nessas primeiras entrevistas, que eu considero quase como um cartão de visita, aquilo ali que é posto tem muita importância, pode mudar todo o rumo de uma história. Sandra fez uma pergunta. Você disse que o analista joga no jogo do humor. Pode falar mais sobre isso? Veja só, interessante, Sandra. Obrigado pela pergunta. Lacan vai falar no seminário 8, né, que eu vou tomar como referência. Eu quero um tempinho antes para falar do espaço MEPS, mas ele vai falar sobre a tragédia e sobre o cômico, né? E ele vai dizer que por trás de toda a tragédia tem um lado cômico. Eu acho que o humor presente na tragédia conta muito, né? Conta muito. Então, não sei se eu respondo que nesse jogo, né? Nesse jogo de amor, que muitas vezes o que leva o analisante a sua própria tragédia, né? A dor de existir, tem algo de comicidade, né? E que esse lado
marcado pelo humor, precisa aparecer no processo da análise, precisa ser desvelado no processo da análise, né? Precisa ser desvelado o lado cômico de toda a tragédia. Penso que isso é importante, né? Não sei se te respondo. Você fala sobre o manejo... Thaís, obrigada. Você fala sobre o manejo da transferência na clínica do suicídio. Sim, o manejo da transferência é algo muito importante, né? Se a gente viu com Breuer e Berta que Breuer falhou no manejo da transferência, né? E a gente vê isso acontecer, sim, em outras situações, infelizmente, né? Por mais divertido que o analista esteja, porque passou pelo processo da análise. No caso do suicídio, que o sujeito comete uma passagem ao ato, eu acho que tem uma sutileza, né? Tem uma vicissitude nessa clínica. Primeiro essa que foi colocada. Muitos suicidas, eles são encaminhados para análise sem ter uma demanda de análise, né? São encaminhados pelo psiquiatra, então isso aí já implica numa demanda, num manejo de transferência, né? Porque dificilmente, se não há uma demanda de análise, ele não vai se implicar na regra fundamental. Ele não vai falar tudo que lhe passar pela cabeça. Ele não vai topar, né, isso que o analista vai lhe propor. Então, é necessário assim, muita prudência, sim, muito cuidado nessas clínicas, tanto com sujeitos que cometeram uma tentativa de suicídio, porque se ele vai para uma análise, ou se ele é levado para uma análise, é porque o ato falhou, ou as crianças, não é? As crianças. Tem um ponto importante aí, que vocês já devem ter ouvido falar, que Freud recuou em relação à clínica com os psicóticos por causa da transferência, né? E Lacan avança em relação a essa questão, tomando a importância do sujeito suposto saber, né? Ele vai falar que sim, há uma suposição de saber, só que também implica num manejo diferenciado, né? Mais cuidadoso. Muito bem, Guassi. Esse humor, em alguma medida, será transvestido ou uma nuance do mais de gozar? É uma boa pergunta. Eu acho que vai ficar para a próxima live, né? Eu acho que é um tema muito bom, né? No momento que nós estamos vivendo, poder se contemplar, se debruçar sobre o humor. Se ele é transvestido, Guassi, sinceramente, eu nunca pensei sobre isso, tá? O humor nesse lugar, né? Tá tomando... Ele desvela algo, sem dúvida, né? Ele desvela algo, quando é aquilo que eu falei, que no processo da análise, esse humor, o lado cômico, precisa, assim, ser desvelado, né? Agora, talvez ele traga, assim, nuances, né, do mais de gozar, e esse eu vou ficar devendo para poder me debruçar mais sobre o humor. Quando eu li o Seminário 8, curiosamente, foi algo que me capturou, né, o lado cômico por trás de toda a tragédia. Então, eu pretendo me debruçar sobre esse tema. Quem sabe, para o próximo semestre, uma outra live. Deixa eu ver aqui. Ah, foi Inácio. Desculpa, Inácio. Antônia, foi Inácio. Ato falho não foi meu não, viu? Foi de Antônia. Guassi, o humor serve de amparo ao desamparo, ao sofrimento? Segundo Freud, em humor, sim, eu concordo. Que o humor, ele serve, sim, de amparo ao desamparo, né? Eu acho que Freud, ele realmente consegue ler nas entrelinhas da clínica dele, né? E é muito precioso, quase uma gama, isso que ele fala sobre o amor, né? Que serve de amparo para a dor da existência mesmo, né? Porque como sujeito barrado, nós somos sujeitos marcados pelo desamparo. A insuportável leveza do ser. Olha, são, pelo meu relógio, 18h58. Eu acho que eu tenho que ir me despedindo de vocês. Eu fico brincando que o tempo da internet, tomando como referência o tempo lógico de Lacan, não tem retirado
o tempo de compreender, tá? Então, nós temos o instante de ver e o momento de concluir. Eu estou chegando perto do momento de concluir. A gente sabe que Lacan inverte, né? Primeiro, não é tempo lógico, se inicia pelo momento de concluir, até passando pelo tempo de compreender, para chegar no instante de ver. Mas eu aqui, brincando com o tempo lógico, eu digo que é um tempo lógico desse espaço virtual, onde o tempo de compreender é retirado. Né? Então as coisas são muito rápidas e o Instagram, quando interrompe, ele interrompe mesmo. Né? Então eu quero agradecer a Antônia, esse carinho, o carinho de vocês. Tá? Gostei muito das... Ah, a Antônia está dizendo salvar, tá certo. Gostei muito das perguntas, tá? Vou poder contemplar e retomar na próxima live, depois a Antônia fala. Dizer que o site do Espaço Mébius está aberto para vocês, tem textos de Aurélio, tem um texto meu que foi apresentado na jornada, tem texto de Tisler, traduzido, daquele que eu falei, né? Traduzido por Letícia, eu esqueci o nome dele agora, sobre a análise online, de Sônia, de Guaciara, da participante Thaís Costa, então assim, de colegas, vale a pena dar uma consultada, né? E quem se interessa pela psicanálise, tá aqui o convite, tá? Toda terça-feira nós temos live do Espaço Mébius pelo Instagram, então convido vocês também a seguir o Espaço Mébius, a seguir Alan Lang, tá? Obrigado pela essa oportunidade, foi muito bom estar aqui com vocês, espero de alguma forma ter contribuído, né? É rápido, não sei se eu falei muito rápido, mas eu espero ter já sei, eu vou salvar, gente, eu vou salvar, quando aparecer aqui eu salvo, espero ter contribuído de alguma forma, não é? Para as minhas reflexões, pretendo, como eu falei para vocês, né? Tomar o final de análise, né? Na próxima live, fazendo assim essa continuidade. Então eu retomo, pego algumas questões e parto adiante, tá bom? Vou dando tchau, muito obrigado e até breve quando a gente vai poder se abraçar. Vou encerrar. Tchau, tchau.